Salmo 116, versículo 15, diz o seguinte: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Esse aqui é mais um texto bíblico que, infelizmente, é bastante mal interpretado. E eu não sei se você já teve a oportunidade de estar presente em um velório e alguém, ao ministrar ali no velório, utiliza-se desse salmo falando: olha, meus irmãos, porque é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos santos. E essa pessoa era uma pessoa santa que acreditava, que cria em Deus e vivia de acordo com a vontade de Deus. E por isso o Senhor se alegra com a sua morte e tal. E a gente vê as pessoas fazendo esse discurso utilizando-se desse salmo. Mas não é isso que esse salmo realmente diz. Muito pelo contrário, na verdade esse salmo vai nos mostrar, e esse versículo do salmo aqui vai nos mostrar que o Senhor se entristece com a morte dos seus santos, dos seus fiéis. Olha só, na versão NVT, esse mesmo texto, Salmo 116, versículo 15, diz o seguinte: o Senhor se importa profundamente com a morte dos seus fiéis. O Senhor se importa profundamente com a morte dos seus fiéis. Na versão NVI, vai dizer assim, ó, o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. O que esse texto está dizendo? Quando a Bíblia fala que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, o texto bíblico não está dizendo que isso é algo que agrada a Deus, que Deus se alegra com a morte dos seus santos, que ela é algo precioso, que o Senhor fica feliz quando um dos seus morre. Não é isso que o texto está dizendo. Quando o texto diz que é preciosa, isso diz que, no sentido de que isso entristece, isso é algo que realmente traz ao coração do Senhor tristeza. E aqui nós temos uma linguagem antropopática, é antropopatia, que é o quê? É um recurso literário que a Bíblia muitas vezes traz para que nós entendamos ou compreendamos um pouco dos sentimentos de Deus, e aqui no caso vai falar que Deus ele sente um profundo pesar, ele se importa profundamente com a morte dos seus santos, e esse pesar é tristeza. O que o texto bíblico, o que o Salmo 116, verso 15 nos ensina, é que Deus ele se entristece com a morte dos seus fiéis, dos seus santos. Em que sentido? Para Deus, não há motivo de regozijo e alegria quando os seus fiéis, os seus santos morrem, porque é motivo de alegria para o Senhor enquanto nós estamos aqui vivos, servindo a Ele, dando bom testemunho, pregando, adorando, cultuando ao Senhor. É motivo de alegria para o Senhor que nós vivamos, e não somente vivamos, mas que nós vivamos para a Tua honra e a Sua glória. Por isso, quanto mais tempo nós temos de vida, mais isso alegra o coração do Senhor. O fato de nós morrermos, isso não é motivo de alegria para o Senhor. É isso que o texto está dizendo para nós. Mas o Senhor se importa profundamente com a morte dos seus fiéis. O Senhor vê com pesar, com tristeza a morte dos seus fiéis. É por isso que nessa versão ARA, na versão Almeida Revista e Atualizada, diz: preciosa é aos olhos do Senhor. É no sentido de trazer pesar, no sentido de o Senhor se importa. Preciosa no sentido de que Ele se importa com a morte dos seus. Tanto é que nesse salmo, se você pegar desde o início e vier lendo desde o versículo 1, você vai ver que o salmista ele vai estar pedindo o livramento de morte, e ele recebe esse livramento de morte, e ele se alegra com isso. Então, quando você ver alguém, quando você ouvir alguém falando que o Senhor se alegra quando os seus santos, os seus fiéis morrem, o Senhor fica feliz, ou num velório você vê, não é isso que o texto está dizendo. A Bíblia diz que o Senhor se importa profundamente com a morte dos seus fiéis, e que o Senhor vê com pesar, com tristeza a morte dos seus fiéis. Isso significa que nos países que os cristãos estão sofrendo perseguição, o Senhor se entristece com a morte daqueles cristãos. Apesar de que é melhor que nós morramos por não negar o nome de Cristo, e o Senhor se alegra com o fato de nós permanecermos fiéis à sua palavra e à sua verdade, do que nós vivermos negando o seu nome. Mas o Senhor se alegra quando nós temos muitos anos de vida e nós usamos esse tempo de vida que Ele nos dá, esses anos de vida, para exaltar o seu nome, para engrandecer o seu nome. Porque os santos, os fiéis, quanto mais eles vivem, mais eles engrandecem o nome de Deus, mais eles cultuam a Deus, e eles são sal e luz nessa terra. Por isso o Senhor se alegra, porque quando nós estamos aqui neste mundo, nós que somos santos e fiéis, nós estamos sendo sal e luz neste mundo, e nós estamos glorificando o nome de Deus através das nossas vidas. Então, você compreenda bem esse texto. Quando você lê aí na sua Bíblia, preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, entenda que o Senhor se importa com a morte dos seus santos, e Ele se entristece profundamente, Ele vê com pesar a morte dos seus santos. É isso que esse texto está dizendo.